Amados, mais uma vez, graça e paz do Senhor. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor é bom, misericordioso e Ele tem cuidado de cada um de nós. Desde o momento que nós nos despertamos, nesse dia que chamamos de hoje, temos experimentado a boa mão do Senhor. A começar pelo fato de termos nos despertado. Isso significa que as misericórdias do Senhor se renovaram na nossa vida mais uma vez. E a Bíblia diz que esta é a razão de nós não sermos consumidos. E é sobre misericórdia. E dentro do tema maior e principal que temos caminhado, sobre oração. Quando estava estudando o material para a escola bíblica dominical, não pude deixar de observar a respeito de todos os relatos que temos aqui no livro de Jonas, a questão da oração. O nosso foco foi dentro da questão histórica, foi dentro de outros pontos, também não deixando de ver a questão da oração, mas sobre a oração e sobre o coração daquele que ora para a palavra, foi isso que me chamou a atenção. Não quero ficar repetindo aquilo que já compartilhamos na escola bíblica dominical. Não que não tenha sido interessante, importante, é porque temos agora um outro ensinamento, no sentido de desfrutar de algo mais, e espero que seja de algo melhor. E aqui, no livro de Jonas, abram por gentileza, a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, o início, verso 1, fala a respeito, conforme o subtítulo, dizendo a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então, neste primeiro capítulo, nós teremos 3 pontos. Primeiro, a vocação. Segundo, a fuga, como reação da vocação. E em terceiro, o castigo, como consequência da fuga, como escolha de atitude, mediante a vocação do Senhor. E diz assim a palavra, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tars, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tars. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tars, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui nós temos um relato desses 3 pontos. Primeiro, a vocação. Segundo, uma fuga. Terceiro, um castigo. Amados, vamos observar à luz da palavra a respeito desses pontos que a Bíblia nos desperta. A respeito da vocação, nós sabemos que todos nós, sem nenhuma exceção, somos vocacionados pelo Senhor. Talvez você tenha nascido de novo tão recentemente, e podemos até brincar dizendo, você é um novo convertido, ou melhor, você é um neném espiritual. E se caso alguém não tenha dito isso, eu te digo, você tem uma vocação. Deus vocacionou a todos a pregar o Evangelho a toda criatura, a fazer discípulos do Senhor, e isso é uma vocação. Ele nos chamou, nos ordenou, e Ele espera isso de cada um de nós. A questão é, como temos nos portado diante da vocação do Senhor? Porque aos nossos olhos,
ao observarmos a reação de Jonas, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, de ter não só ouvido, mas entendido aquilo que Deus havia dito para ele, ter tido uma reação tão absurda, tão inesperada, de alguém que ama e conhece a palavra de Deus e que ouviu a voz de Deus e a sua vocação. Que absurdo! O que Jonas pensava? O que Jonas tinha em mente? Gente, que infantilidade! Jonas querer esconder de Deus, fugir da presença de Deus. Todas as vezes que não obedecemos a Deus, nós fazemos o mesmo. Todas as vezes que não cumprimos cabalmente com o propósito de Deus, nós imitamos a Jonas. Amados, em primeiro lugar, Deus falou com Jonas. Isso significa que Deus falava com Jonas e assim também Jonas falava com Deus. Nós temos falado com o Senhor. E o Senhor tem falado conosco. Eu não sei se nós temos falado tão como o Senhor tem planejado, pensado e esperado de cada um de nós. Eu creio, sem saber da vida dos irmãos, que nós podemos falar ainda mais com o Senhor. Ou melhor, nós devemos e precisamos buscá-lo mais do que temos buscado. Muito mais. E nós sabemos que isso é a vontade de Deus. Será que existem sinais que nos mostram isso? Sim. Será que foi necessário Deus enviar anjos com trombetas para que eles tocassem a trombeta, abrisse um grande livro e ali dissesse de forma bem solene qual era a vontade de Deus para ele? Não. Quantos de nós, ao deitarmos na nossa cama, já cansado da fadiga do dia, mas na nossa mente, no nosso coração, no nosso íntimo, naquele ouvido que o Senhor sempre fala, lá dentro, e nós ouvimos uma voz assim: hoje você não orou conforme você havia me prometido ontem, conforme você havia planejado no seu coração, e esse planejamento sou eu que tenho colocado dentro de você. Você sabe da necessidade porque Deus tem te falado, mas você, assim como eu, muitas vezes não atendemos. E você dorme com algumas dúvidas. Não sei o que vou fazer amanhã a respeito disso, daquilo e daquilo outro. Eu não tenho uma palavra de Deus para isso. Queria tanto, mas tanto, ter na memória todos os versículos bíblicos e ter um Google muito espiritual, a ponto de, ao pensar em alguma coisa, aquele Google convertido vai lá e busca exatamente do coração de Deus, e dentro daquele versículo que eu tenho de forma clara na minha mente, ele vai me responder imediatamente o que eu devo fazer a respeito disso. Só que a questão não é só a respeito de uma coisa, é a respeito de tantas coisas. Senhor, está tão difícil, que eu estou sem saber em que direção eu tomo. E de repente, Deus já te falou, assim como já falou com Jonas também. Talvez o nome do lugar não seja Nínive, mas é um lugar que você já sabe. E você acredita que se for para Tarsis, vai ser mais fácil, vai ser mais leve, inclusive você está ajudando a Deus. Ah, não, Senhor, eu vou querer uma cidade menor, porque Nínive é muito grande. Eu sou muito humilde, viu, Senhor? Sou humilde. Eu não quero Nínive. O Senhor disse, vá a uma cidade grande, chamada Nínive. Mas não, Senhor. Oh, meu Deus, como eu sou humilde. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida.
Não é isso que Deus quer para a minha vida quando fazemos escolhas erradas. E quantas vezes nos arrependemos das nossas escolhas? Quantas vezes fazemos escolhas para caminhos e lugares, sendo eles virtuais e não virtuais, onde o nosso tempo é roubado, o nosso tempo de comunhão e de eficiência e de produtividade, segundo a vontade de Deus, ela não acontece e aquilo não se cumpre com um propósito, conforme havia sido planejado no coração de Deus. E Deus tem falado ao seu coração, ao meu coração, abandona isso, abandona esse caminho, abandona essa prática, vá para onde eu tenho te mandado, vá fazer o que eu tenho te falado. E nós resistimos. E depois, no final do dia, nós dizemos, tá vendo? Deus também não tem falado comigo. Eu tenho ouvido testemunhos. Eles têm me abençoado. Fulano e ciclano são ricamente abençoados. Mas também Deus fala com eles. Se Deus falasse comigo como fala com eles, Senhor, pode ter certeza, seria diferente. De repente Deus fala muito menos. Mas é porque eles obedecem muito mais. E aí tem experimentado o melhor de Deus. Nós temos algumas passagens que podem nos mostrar isso. Então eu peço a todos uma gentileza. Marque o livro de Jonas, porque vamos analisar os 4 pontos na vida de Jonas. Vamos observar as suas atitudes, as suas reações. E elas estão intimamente ligadas à sua vida espiritual, à sua vida de oração. Ela é resultado da sua relação com Deus e do entendimento que ele tem a respeito de Deus. E Deus querendo se revelar como todo e ele resistindo. Então, marcando Jonas, nós vamos para o primeiro texto em Mateus 21, a partir do verso de número 28. Mateus 21, está pertinho, cuidado para não saltar. Versos de número 28 até o verso de número 32, fala de uma parábola. A parábola dos 2 filhos. Creio que não seja necessário ler todo o texto, mas é necessário saber onde ele está registrado e saber da sua essência. E aqui fala a respeito de 2 filhos, onde um pai chega-se a eles pedem uma coisa e diz, olha, eu quero que vocês façam isso, isso e isso. E um diz, não vou fazer, não quero fazer, não estou disposto a fazer isso. Ao chegar no outro filho, o outro filho diz, claro que farei, claro que obedecerei, e assim será. Mas essa parábola, ainda que curta, ela nos mostra que aquele que havia dito que faria, e não deixaria de fazer, ele não faz. Ele se nega a fazer. Atitude, eu poderia dizer, idêntica à atitude de Jonas. Porque você diz, então, que essa atitude foi idêntica a Jonas, porque a palavra diz lá no capítulo 1, verso 1 de Jonas, que Deus fala com ele. No verso 2, Deus diz claramente, 3, o porquê. E ele não diz que vai fazer, mas o seu silêncio diz que ele acata o que Deus diz, ou mostra que ele acatou o que Deus diz. Mas a sua atitude, a partir dos versos seguintes, mostra que ele se negou a fazer. Nada diferente dessa parábola, porque na prática ele não faz. O segundo que havia dito que não faria, esse se arrepende. Este se arrepende. E arrependido da resposta que havia dado a Deus, ele vai cumprir cabalmente aquilo que Deus, ou melhor, que seu pai havia mandado para que ele fizesse. Amados, Deus tem falado conosco. Na verdade, não só tem falado, mas quer falar muito mais. E diante de tudo que Deus tem nos falado, nós temos nos posicionado.
ou como o primeiro ou como o segundo. Ou como o primeiro ou como o segundo. A questão é, por que agimos assim? Por quê? Porque às vezes até mesmo sem querer. Porque segundo a nossa vontade, inicialmente ou logicamente, ou coerentemente falando, nós não só queremos ouvir a voz de Deus por curiosidade, nós queremos ouvir a voz de Deus porque queremos conhecer a sua vontade. Mas nem sempre temos obedecido aquilo que Deus tem determinado como sua vontade para as nossas vidas. E ainda queremos, muitas vezes, apresentar diante de Deus as nossas vontades e convencer a Deus de que a nossa vontade é melhor do que a vontade que Ele tem nos exposto. E Deus conhece todas as coisas. Nesse mesmo capítulo, capítulo 21 de Mateus, dos versos 18 até os versos 22, Jesus, caminhando com seus discípulos, ele se depara com uma vegetação. Não é a primeira vez que Deus se depara com uma vegetação. Deus não estava no deserto. Deus conhecia desde novo toda a vegetação por onde ele passou. Mas pela primeira vez uma lhe chama muito a atenção. E não só lhe chama a atenção, mas ele usa como uma grande lição para ensinar algo muito precioso e profundo para os seus filhos, para os seus discípulos, para todos aqueles que o amam. Ele olha para aquela figueira e a amaldiçoa. E os discípulos e os demais que ali estavam e viam aquilo se escandalizaram, se assustaram brutalmente. O que fez aquela figueira para merecer tamanho castigo, tamanha dureza de castigo, se está ela tão vistosa, não tendo ela nada feito, ou não tendo ela feito nada contra Deus? A resposta é simples. A resposta é a seguinte: não precisamos ser entendedores de figueiras. Não precisamos. Mas a pesquisa nos mostra que aquela espécie específica de figueira, pontualmente aquela, primeiro, ela dá os seus frutos. Somente depois de ter dado os seus frutos, é que ela dá as suas folhas. Antes de dar os seus frutos, ela não tem nenhuma folha. E por que ela não tem folha alguma? Porque ela guarda toda aquela energia para aquele trabalho, para aquela função, para aquele trabalho determinado que é produzir frutos. E depois de tendo ela produzido frutos, ela dá folhagens, e folhagens vistosas. E aqui o Senhor olha para ela e realmente ela está vistosa, cheia de folhagens, mas ela não havia dado seu fruto. Ela agia de hipocrisia diante de Deus. Nós podemos dizer palavras certas para o Senhor. Nós podemos. Nós podemos orar de tal forma que nós nos sentiremos, inclusive, orgulhados das nossas próprias palavras e das nossas orações. Mas o nosso coração não está naquelas palavras. Aquelas palavras não brotaram do nosso coração. Ela não brotou do coração de Deus e não produziu fruto algum. Apenas folhagens para agradar as nossas vistas e agradar as vistas de todos quanto virem e ouvirem as nossas orações. Como Deus conhece todas as coisas, o Senhor imediatamente a secou. Se continuarmos assim, certamente secaremos, agindo de tal forma como Jonas e como a figueira. Nada foge aos olhos de Deus, nada foge aos olhos de Deus. Então aqui nós temos a vocação
Nós temos a reação e nós temos o castigo. Amados, a Bíblia diz, no próprio livro de Mateus 7, de 24 a 27, fala por quê? Fala a respeito dos dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor? Por quê? Me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu quero, que vos mando? Para que temos orado para conhecer a vontade de Deus? Se verdadeiramente não estamos dispostos a obedecer o que sairá da boca de Deus, para quê? Se o Senhor já sabe, se não estamos dispostos a obedecê-lo, Ele também não vai nos revelar a sua vontade. Se não estivermos dispostos. A questão da disposição é algo fundamental. A questão é como ter e manter a disposição. É manter uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Porque todas as vezes que oramos, Deus nos fortalece. Todas as vezes que oramos, Deus fortalece a nossa fé. Nos aproximamos de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, recebemos de Deus tudo quanto necessitamos para ter uma vida segundo o coração de Deus. Já no capítulo 2, se nós observarmos a oração de Jonas, fala a respeito da oração. A oração de Jonas no ventre do peixe. Ele está no ventre por 3 dias, lugar absurdamente incômodo. E se nós lermos o texto, diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Já viu como, diante de uma situação difícil, ou mesmo sendo difícil, ainda pequena, não sendo resolvida diante de Deus, ela cresce consideravelmente e os problemas aumentam consideravelmente? Com o passar do tempo, as algas dentro do ventre do peixe foi se enrolando. Ele foi ficando imobilizado. Foi ficando cada vez mais impotente diante da situação, problema. Ele se viu numa situação onde dele mesmo ele nada podia. Ele tinha que buscar o Senhor, ele não tinha outro caminho. E ele foi desfalecendo. E a narrativa nos mostra que o relato é de alguém que já tinha uma certa distância do fato. Não é a descrição com desespero total de quem está lá dentro, mas de quem já havia passado por aquilo, mas saído daquilo. Então parece que ele está vendo um pouco de fora. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem, ainda marcando Jonas, em Salmo 51. Volta um pouquinho no Velho Testamento. Salmo 51. Eu não sei se para você a oração de Jonas tenha sido uma oração modelo. Eu confesso aos irmãos, há tempos atrás, eu lendo essa oração, eu vi: Jesus, que oração maravilhosa, oração modelo. Oh Deus, dá-me um coração igual ao Jonas. É verdade, às vezes oramos assim, mas vamos observar a oração do Salmo 51, feita por Davi, que pecava mais que Jonas.
Pecava mais que Jonas. Gritantemente mais que Jonas. Mas observe o subtítulo dessa oração: confissão e arrependimento. Irmãos, eu posso um dia me arrepender do que eu vou dizer, mas no momento eu penso assim: eu prefiro um coração completamente arrependido e sem palavras para descrever o que eu estou sentindo e passando, sem conseguir achar palavras para falar com Deus, mas com o coração completamente arrependido, do que com palavras maravilhosas que descrevem com precisão o que eu estou passando, sem nenhum arrependimento. Irmãos, Deus quer um coração contrito e arrependido. Que as palavras não cheguem à boca, porque Deus diz na sua palavra, antes mesmo que as palavras cheguem à sua boca: eu já sei, eu já sei. E eu já ouvi a oração da sua alma. Porque tem coisas, irmãos, que não existe palavra para descrever. Tenta imaginar Jó diante de Deus depois da perda de todos os seus filhos. Como se ora a Deus depois de perder todos os filhos? Depois de perder todos os bens? Depois de perder aquilo que ele achava que tinha, que era amigos? Tenta imaginar. O que você fala para Deus? E aí, nessa oração de Davi, no Salmo 51, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Era tudo que Jonas não conhecia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele foi na raiz do problema. Irmãos, orar para que Deus nos tire da barriga de um grande peixe, ou nos tire de um apuro, sem arrancar da gente completamente, sem nos lavar completamente da nossa iniquidade e sem purificar-nos do nosso pecado, é levantar para cair de novo. É pular de boca em boca de peixe. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Se tinha uma coisa que Jonas não enxergava, era ele mesmo. Ele enxergava o pecado porque era escandaloso, mas ele não se conhecia. Sendo assim, vamos ler o maior número possível de livros de autoajuda, meditação profunda, mergulho interior, escavação da caverna do ego, do eu, do id, Não é disso. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, a luz do Senhor revelará quem somos. Jonas orava por desespero. Davi tinha intimidade com Deus. Os dois oravam, mas os resultados eram completamente diferentes. Todos nós aqui, quero afirmar que oramos, mas só Deus sabe com que disposição, só Deus sabe com que propósito. E aqui verso 4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Jonas se julgava e não deixava que Deus o julgava. E diz mais, verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Sabe qual que é a diferença? Jonas pensou que ao sair da barriga e correndo para Nínive, estava resolvido. Davi sabia que se Deus
arrancasse pela raiz o problema do seu coração, ele poderia não só ir para Nínive, mas ele poderia ir integralmente para Nínive e com satisfação em fazer a vontade do Senhor. Voltando para Jonas, capítulo 3, ele prega, volta, vai para Nínive, e ele prega. Amém? Amém. Verso 5. Nínive se arrepende. Amém? Amém. Mas sabe o que acontece? Os irmãos sabem, não sabem? Capítulo 4. O descontentamento de Jonas. Jesus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Jonas ficou completamente descontente e irado. A ira tomou o coração de Jonas. Por quê? Porque ele foi a Nínive, porque pregou a Nínive, e Nínive se converteu. Aí eu te pergunto, e a oração do coração, do ventre do peixe? Cadê? Ficou num passado distante. Ficou numa vida irreal. Verso 2. Jonas ora ao Senhor. Está vendo que Jonas é um homem de oração? Só Jesus. Verso 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse. Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Homem de oração, né? Queremos ter uma vida de oração? Queremos. Com o coração de Davi ou com o coração de Jonas? Não basta orar, irmãos. Não basta orar. Não basta achar as palavras certas. Então eu vou ler a Bíblia. Tá bom, Jonas também está registrado na Bíblia. Com que coração? Verso 4. E disse o Senhor: Jonas, é razoável essa tua ira? Acréscimo da minha pessoa. Jonas, você tem certeza do que você tem orado, Jonas? Jonas, porque se eu atender a sua oração, eu vou te consumir da terra. Jonas, eu te dei a ordem para orar, mas não assim. Jonas, eu te pedi para orar, eu te ordenei orar, mas não por isso, e nem para isso, e nem com este propósito. E aí, meus irmãos, se nós orarmos assim, nós vamos pregar assim, nós vamos evangelizar assim, ou vamos deixar de evangelizarmos por isso, e não vamos atender a vocação que já nos foi dada. E para encerrarmos, verso 6, o Senhor tem uma grande lição a nos dar. E aqui diz que o Senhor fez brotar uma outra planta, e Jonas repousa sua cabeça debaixo da sombra daquela planta. E lá diz que o tempo passou, e não ficou pouco tempo. A noite virou, o dia raiou, o sol aqueceu, e o sol começou a perturbá-lo, a molestá-lo. E a Bíblia diz que Deus fez crescer ao lado daquela planta uma outra planta, para que fosse feita uma sombra. Já viu quando nós dizemos para alguém assim: não, você tem que refrescar a cabeça, resfria a cabeça, pensa melhor e não faz bobagem. Foi o que Deus fez com ele. Só que o mesmo Deus, depois de ter feito tudo aquilo, a cabeça dele continuou fervendo. E aí ele mandou uma praga.
comeu todas as folhas, acabou a sombra. E a cabeça dele estava fervendo tanto quanto aquele sol. E ele não havia aprendido a lição ainda. Mas Deus tem uma lição a nos ensinar. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, fala que o Senhor fez todas as coisas. Fala que sustenta todas nas suas mãos. E com um único propósito, para Ele mesmo. Não faz a menor diferença para o Senhor quando esquentamos a cabeça. Deus não foi alterado. O coração de Deus, os planos de Deus, a ordem de Deus não sofreu nenhuma alteração com a ira de Jonas. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. E para encerrarmos, Isaías capítulo 40, é o último texto. Vou falar sobre ele, bem breve. Isaías 40, do verso 12 ao verso 31. Isaías 40, verso 12, até o verso 30. Nos fala a respeito da majestade de Deus. E o texto começa assim: quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? E Deus começa a descrever a respeito da sua majestade, grandeza e soberania. Se nós observarmos na essência desse texto, é o mesmo diálogo final que Deus tem com Jó. Jó lança diante de Deus diversas perguntas em oração. E Deus responde com um dobro de perguntas a Jó, mostrando a pequenez de Jó, a majestade, a soberania e a grandeza de Deus. E esse texto mesmo nos mostra que nenhuma folha cai de uma árvore se não for segundo a vontade de Deus. O que eu aprendo com o Senhor? Que tudo, sem nenhuma exceção, que está acontecendo comigo e com você, está segundo a vontade de Deus. O que o Senhor quer das nossas vidas é que nós tenhamos um coração e uma disposição segundo Davi e não segundo Jonas. É isso que Deus quer de nós. Temos falado tanto de oração, temos visto tantos modelos, mas creio que hoje nós precisamos falar a respeito da intencionalidade e, ao mesmo tempo, da nossa disposição. Queremos mesmo ouvir a voz de Deus? Se realmente queremos ouvir, é para atendê-la? É para obedecê-la? Ou temos orado para impor diante de Deus, ou pensarmos que impomos a nossa vontade? Não é necessário, quando nos achegamos a Deus, pedir que o Senhor nos limpe de toda iniquidade, de tudo que não provém dEle, para que toda a sujeira do nosso coração, ao ser retirada, possamos experimentar e entender com clareza aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida. Amados, eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos essa palavra. Eu peço aos irmãos que, ao orarem, peçam que o Senhor dirija todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, para que possamos orar segundo o coração de Deus.
Porque aquele que invoca o nome do Senhor e busca o Senhor, queremos crer que é para verdadeiramente encontrá-lo. Porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando, indica tempo, quando me buscares de todo o vosso coração. Não queremos falar a respeito de Deus. Queremos falar com Deus. E queremos que a nossa vida com Deus fale dele mesmo e não de nós. Por isso nós cantamos primeiro: nunca foi sobre nós. Será que nós não entendemos até hoje isso? Nunca foi sobre nós. Nunca foi. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele, para o louvor dEle. Que Deus nos dê a graça. Que o Senhor tenha de misericórdia, assim como teve hoje, de compartilhar conosco esta palavra. Que a disposição do nosso coração seja a disposição do coração do Senhor. Que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amados, que o Senhor faça dessa palavra uma palavra viva no nosso coração. Que o Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Eu tenho certeza que muito provavelmente eu não falei nenhuma novidade. Provavelmente Deus já vem falando ao seu coração sobre isso. Já vem falando sobre isso. E este foi o momento de repente, você organizar essas palavras. Observar a consequência ou as consequências das nossas posições diante de tudo que Deus tem falado. Mas que o Senhor nos fortaleça, nos dê a graça, para que possamos sempre escolhê-lo, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma semana muito abençoada, para a glória do nome do Senhor.